Boa noite, estamos entrando na hora aqui pela Rede CNT de televisão com o nosso Deles e Delas. E agradecendo ao prestígio, a audiência, o carinho dos nossos telespectadores. São 22 anos no ar o nosso Deles e Delas. Hoje o nosso convidado, que na última segunda-feira acabou de lançar um livro, Cartas a um Jovem Engenheiro, Sonho, Inovação e Perseverança. O nosso querido aqui, entrevistado, o nosso presidente da Nova SEDAI, o nosso engenheiro Wagner Vitor, que vai brilhantar os nossos telespectadores, nosso Deles e Delas dessa noite. Boa noite, Wagner, tudo bem? Boa noite, Leleco, um prazer estar aqui presente. Obrigado por ter citado o livro, obrigado pela presença lá no dia do lançamento. É um prazer estar falando com vocês aqui mais uma vez. Prazer é todo nosso e a nossa querida Alda Soares vai apresentar os seus convidados de hoje. Boa noite, Alda. Boa noite, Leleco, boa noite, presidente. Boa noite a todos. Que bom estar mais uma vez aqui com vocês. E para entrevistá-lo, Wagner, nós convidamos a jornalista e apresentadora de TV, Cláudia Cataldi, o advogado Ari Berger, o jornalista e professor universitário Moisés Fux e o presidente do Trem do Corcovado, Sávio Neves. Hoje, no final do programa, no Baldo Chacrinha, nós vamos recordar esse monstro sagrado da música popular brasileira, na minha opinião, de todos os tempos. Sebastião Rodrigues Maia, Tim Maia. Foi bom estar com você o ano inteiro. Esse realmente é o monstro sagrado, nosso Sebastião Tim Maia, no final do programa, no Baú do Chacrinha. E você não esqueça de ler realmente O Dia. Fica bem informado, se fica bem informado ao acordar, lê O Dia. O dia realmente melhor todo dia. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já já com o presidente da Nova SEDAI, o engenheiro Wagner Vitor, aqui no Deles e Delas dessa noite. Até já. No Deles e Delas, o presidente da Nova SEDAI, Wagner Vitor. Wagner, um dos assuntos relevantes, né, eu acho que para nós falarmos é sobre a Baía de Guanabara. Principalmente que nós vamos sediar, né, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro vai sediar os Jogos Olímpicos e vocês têm um grande trabalho pela frente. Eu sei que vocês estão fazendo muita coisa, inclusive tem Estação de Alegria no Caju, que vocês estão num trabalho maravilhoso e ela é de grande importância. Eu queria saber o que falta, como é que está em andamento esse trabalho que vocês estão realizando? Olha, Alda, evoluiu bastante quando nós entramos o tratamento em regime secundário, aquele que tira 98% da carga orgânica na Baía de Guanabara, era da ordem de 2 mil litros. Já chegamos a 6 mil litros, praticamente triplicamos em 5 anos. Chegaremos com a capacidade instalada de 16 mil até antes das Olimpíadas, tranquilamente, pelo menos um ano antes da Olimpíada. Portanto, aumentando por 8. Depois de Alegria, que inauguramos, era aquele monumento de obra abandonada, vamos triplicar a Alegria, já está a licitação em andamento. Estamos agora, em breve, começando uma obra com a AIC para despoluir ali na Marina da Glória. Estamos só finalizando, pegar a licença com a Prefeitura, vamos tirar aquele lançamento de esgoto da Marina da Glória e vamos inaugurar mais uma estação, ainda, se possível, esse ano ou início do ano que vem, que é a Estação Pavuna, que pega o esgoto ali de Caxias, Jardim América, e no início do ano que vem a Estação São Gonçalo. Então está indo muito bem, há uma melhoria em muitas praias, inclusive. Ela está tendo melhoria com a praia de Paquetá, a praia da Ilha do Governador, e agora com o Governador Cabral, com o Pezão e com o Mink, nós lançamos um programa Cena Limpa, em onde uma das praias da Baía de Guanabara nós estamos colocando aí para despoluir para o futuro uso, que é a Praia da Bica, na Ilha do Governador. Presidente, já falando sobre os Jogos Olímpicos, o saneamento das lagoas da Barra da Tijuca e Jacarepaguá está no caderno de encargos da Rio 2016. E a SEDAI vem inaugurando muitas obras naquela região. O que o povo lá que mora em Jacarepaguá e na Barra da Tijuca pode esperar até os Jogos Olímpicos? Olha, Leco, em 2007, com o governador, nós inauguramos o emissário, em 2008, inauguramos a estação de tratamento da Barra, já inauguramos mais de 20 elevatórias. O próximo passo que a gente está fazendo aí na linha da Olimpíada é instalar todo o sistema de coleta ali da Belardo Bueno, que é aquela divisão onde fica entre Barra e Jacarepaguá. Com isso, a Barra, nos próximos 2 anos, a Barra em si vai estar com uma cobertura de praticamente 100% da área de esgoto, o Recreio com 70% e Jacarepaguá com 60%. Praticamente a cobertura era zero quando nós entramos no passado. Então, é uma evolução muito grande e vamos superar em muitos o que foi colocado no caderno de encargos do Comitê Olímpico Internacional. Victor, você é um empreendedor, né? Notoriamente vê-se isso. E aí o lançamento do seu livro semana passada foi um sucesso, esgotaram os exemplares. Você se animou? O próximo já está no prelo? É verdade, por acaso foi sucesso, muita gente presente. É um livro que eu fiz para contar a história da vida profissional. Eu escrevo 28 cartas a jovens engenheiros com recomendações desde a forma de vestir até se comportar, a forma
de estudar e o seu encaminhamento profissional. E tem 2 cartas, uma de abertura do Gerdau, que foi meu primeiro chefe, e outra de prefácio, que é do Ike Batista. Mas já estou escrevendo outro livro, possivelmente para o ano que vem, que o nome do livro é Manual para Domar Dragões. Mas dessa maneira você vai acabar na ABL, né? Na Academia eu acho que é uma coisa que... o Chalita escreveu um montão de livros lá em São Paulo. Então eu estou agora começando, mas o nome do livro é Manual para Domar Dragões. É um livro para administração pública, para gerenciar empresas de administração pública. Sempre instrutivo. E vai ser basicamente em cima do case SEDAI. Já comecei a escrever, já está estruturado a forma de capítulos, mas eu gosto sempre de fazer livros de fácil leitura, de fácil absorção, desde o estudante ao grande executivo. Presidente Victor, eu queria fazer uma indagação a você. Outro dia, falando no programa de rádio, eu fui surpreendido pela notícia que a SEDAI havia aumentado as tarifas da água e do esgoto. E, de certa forma, todo mundo foi pego de surpresa, até porque você tem feito uma administração extremamente profícua, com resultados maravilhosos, mas sempre poupando o consumidor. O que houve dessa vez? Qual a explicação e por que o consumidor teve que ser penalizado com esses aumentos? Não, seria pego de surpresa se não tivesse feito aumento. Toda concessionária tem a sua chamada database de aumento. Isso acontece na energia elétrica, com a Light, acontece na telefonia, acontece com os planos de saúde. E a database da SEDAI é 1º de agosto, é assim todos os anos. Se eu não fizesse o aumento, eu estaria, de alguma maneira, prevaricando, utilizando uma administração que eu estou fazendo para não buscar a remuneração da empresa. Contratamos a Fundação Getúlio Vargas, que é um órgão insuspeito, fizemos o cálculo baseado na metodologia de aumento e aplicamos o aumento devido, publicamos no Diário Oficial, comunicamos previamente. Muitas vezes há uma manipulação por parte da mídia, há um entendimento, eu até respeito, as pessoas muitas vezes não querem ter aumento, mas é fundamental para uma concessionária continuar melhorando, fazer os investimentos, fazer frente aos seus aumentos de insumos, que muitas vezes não estão relacionados à inflação propriamente dita. Às vezes você tem insumos que são insumos relacionados a preços internacionais, que são insumos de produtos químicos, muitos inclusive lastreados pelo dólar, que aumentou tremendamente. Você tem que aplicar o aumento. Então, o administrador que assim não faz, muito pelo contrário, muitas vezes está fazendo politicagem com o objetivo de comprometer e depois levar uma empresa a prestar o péssimo serviço e, com isso, depois levar uma futura privatização. Eu não tenho medo de fazer o que é correto, justificado, e é assim que age qualquer empresa. Tem que agir uma empresa pública, estatal, como uma empresa privada. Victor, com toda essa lógica, e eu como um investidor, está no sangue, eu fico pensando o seguinte: será que vocês vão retomar aquela coisa do IPO? A empresa vai abrir capital, quer dizer, com tudo isso, quer dizer, recolhendo, jogando isso de volta em serviço, dá para abrir o capital? Vocês pensam nisso? Isso já houve, já foi discutido. Como é que está isso? O Moisés, já foi discutido. Como qualquer abertura de capital não é uma decisão da empresa, e sim do administrador, do governo do Estado, ele tomou essa decisão. A SEDAI, seguindo os procedimentos que a Comissão de Valores Imobiliários estabelece, publicamos um fato relevante à empresa, definindo a intenção de preparar para uma eventual abertura de capital. Ela não está com data marcada. Quando tiver com data marcada, os percentuais e os valores serão também objeto de todos os procedimentos da Comissão de Valor Imobiliário, até porque nós temos que seguir um período de silêncio, mas o que foi colocado ali naquele fato relevante, que é público, é que continuará com acionário por parte do Estado, então não será privatizada. E abrir capital é uma coisa moderna, é uma coisa que muitas empresas já fizeram. As 2 outras grandes concessionárias de saneamento no Brasil, que é a Copasa em Minas Gerais e a Sabesp, são de capital aberto. Então, é um caminho natural, porém a decisão sempre será, em termos de prazo e decisão final, ao controlador, que é o governo do Estado, e seguindo as regras, dando a publicidade através das regras da CVM. Muito bem. Victor, como teu colega de engenharia, eu queria dizer que você é um orgulho, né? Lá no livro, a gente já comentou sobre isso, o orgulho da engenharia fluminense, para homenagear o teu tricolor, mas, enfim, você já assumiu alguns desafios e sempre se saiu bem para o sucesso e para o desenvolvimento do Rio de Janeiro. Foi a indústria naval que você colaborou muito para a retomada da indústria naval aqui no Rio de Janeiro, que já foi uma indústria forte, empregadora, e também na indústria do petróleo, que você começou lá atrás todo esse ciclo virtuoso. Agora, assumindo esse desafio do abastecimento de água e do saneamento, eu queria que você falasse um pouco mais especificamente na minha área de atuação, que é o turismo, sobre o grande avanço que a Lagoa Rodrigo de Freitas, que envolve ali todo aquele maciço da Tijuca, ela já está aí. Qual é a perspectiva da gente ter uma lagoa despoluída para os próximos anos?
Olha, Sávio, isso é muito interessante. Eu acho que possivelmente aqui no Leleco, a gente anunciou que a Lagoa estaria despoluída em rápido período, chamado de maluco na ocasião, que era o factoide. E a Lagoa, em menos de um ano, logicamente, 2 anos depois, nós fizemos um programa botando um cinturão em volta, que já tinha sido iniciado no governo anterior, reformamos, reconstruímos as 8 elevatórias, e hoje a Lagoa Rodrigo de Freitas, se os Jogos Olímpicos fossem hoje, eles já poderiam ser executados, que o padrão CONAMA para contato secundário é da ordem de 1.000 coliformes por cada 100 mililitros, nós estamos, quando não chove, da ordem de 200, 300, 400, bem abaixo. E tanto que uma série de campeonatos têm sido feitos ali na Lagoa. Nós mesmos organizamos um campeonato carioca de wakeboard, que há muito tempo não era realizado ali na Lagoa. Outro dia eu vi uma entrevista numa grande revista dos praticantes de esporte ali, falando que a Lagoa nunca esteve... Isso é uma reportagem muito boa, coisa de 10 dias atrás, no jornal o Globo também. O Globo. A Folha de São Paulo, há 2 semanas atrás, no domingo, botou a matéria dos esportistas. Então há uma melhoria, é uma coisa concreta, um investimento que foi uma determinação do governador, do Pezão e do MINC, que ajudaram muito, e hoje é uma realidade. Só para dar um exemplo, que eu custo muito falar, aquela elevatória que fica ali no Leblon, embaixo do caminho Niemeyer, ali no Niemeyer, não, ali no início da Niemeyer, no Leblon. Subida, né? Na subida. Nós refizemos aquela instalação integralmente, e quando fomos refazer a estação, eu encontrei 2 placas lá muito interessantes e montei. Tinha uma placa de Getúlio Vargas construindo ela em 53, uma placa de JK ampliando ela em 58, e a placa, quase 50 anos depois, do Cabral ampliando. Ela basicamente, desde o JK, ela não tinha uma intervenção, nós fizemos integralmente. Então está lá, o Getúlio Vargas, o JK e o Cabral. Efetivamente, aquilo ali é a elevatória central da Zona Sul e da Lagoa para bombear para a emissária submarina. Então é um sucesso. Temos um programa agora de poluir 6 praias no Rio de Janeiro, que basicamente são as praias de Ipanema, Leblon, Ilha do Governador, botei a Praia da Bica, onde eu moro, Urca, São Conrado e Leme, e é um projeto chamado Cena Limpa, é um projeto que em 2 a 3 anos nós vamos reduzir o lançamento e melhorar profundamente aquela praia. Ali onde o Ari mora, ali no Leblon, reduzir a quantidade de esgoto que ali no canal da Visconde Auma. Visconde, aquele canal da Visconde Albuquerque. Agora, você falou no início em São Gonçalo, e o governo está finalizando um investimento de 200 milhões exatamente em São Gonçalo. Eu queria saber o que efetivamente está sendo feito, quais são as melhorias, o que está acontecendo? Bom, presidente, eu vou ter que dar uma paradinha aqui, porque tem que assistir os nossos comerciais, mas antes eu quero dar um recadinho da nossa Eletrobras. A Eletrobras gera para o Brasil uma energia proveniente de fontes limpas, renováveis e com muita responsabilidade socioambiental. Eletrobras, energia para novos tempos. Nós estamos conversando hoje com o presidente da nova Assembleia, o engenheiro Wagner Witter. Vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Voltamos com Deles e Delas, e hoje entrevistando o presidente da SEDAI, Wagner Witter. Wagner, eu perguntei, antes do intervalo, a respeito de São Gonçalo, que o governo investiu 200 milhões. O que foi feito efetivamente para melhorar a situação da população? Olha, Alda, essa pergunta é interessante, porque esses 200 milhões que estamos investindo, eles estão colocando outros 400 que tinham sido investidos no passado, que sequer entraram em operação. Por exemplo, desses 400, ali tinha 2 reservatórios que estavam construídos, nunca tinham recebido uma gota d'água, reservatório de Colubandê e Marques Maneta. E estamos construindo uma nova adutora para trazer água, para ampliar a estação de São Gonçalo, com a estação Laranjal. Com isso, a gente vai pagar aqui que produzia 4.600 litros por segundo, 4.600 litros entrando a cada segundo, e ampliando ela para 7.000 litros por segundo. Se a gente considerar que isso é um aumento de 60%, onde desses 60%, 40% já entraram em operação esse ano, nós tivemos um nível de redução de reclamações esse ano no nosso call center, só para São Gonçalo, de 87%. Até o final do ano, se tudo correr bem, vou estar com o governador e com o Pezão inaugurando a nova adutora, e com isso a gente resolve 90% dos problemas de São Gonçalo. Fiquei feliz outro dia, nós estávamos falando do Jornal O Dia, que eu sou leitor também, quando eu abri o Jornal O Dia e vi os 3 candidatos lá debatendo, colocando os principais problemas. E nenhum dos 3 colocava que o principal problema é a água, apesar de ainda existirem grandes problemas da água. Mas, historicamente, certamente o principal problema em eleições passadas era da questão da água. A melhoria já é sensível e ainda vai melhorar muito mais. E junto com esse aumento, vamos substituir 350 quilômetros de rede de São Gonçalo. Então, São Gonçalo hoje é um canteiro de obras da SEDAI e fico feliz, me orgulho de São Gonçalo. Presidente, eu gostaria de saber, essa nova SEDAI agora está de cara nova, entendeu? Eu não fiz plástica não, hein? A SEDAI, você ainda não precisa fazer plástica. Você pode fazer depois que o Fluminense teu aí, né, ficar chateado, o nosso Vascão subir, por enquanto, nós vamos ganhar no segundo turno, vamos ganhar do teu tricolor, entende? Mas a sede foi para a Cidade Nova, que tem a sua marca da sua gestão.
como foi tomada essa decisão para construir essa sede única ali da cidade nova, da nova SEDAI? Eu acho que não é a marca da minha gestão, Leleco. Eu acho que é a marca da gestão que o governador Cabral impôs de modernização de gestão. Ele deu a oportunidade de nós construirmos uma nova sede. Aquela nova sede congrega 12 prédios da SEDAI que foram desativados, estão todos colocados no mesmo prédio, todos integrados. Nós fizemos um planejamento com a diretoria de um prédio integrado, fiz um planejamento de distribuição com a Fundação Getúlio Vargas. Hoje é um prédio bastante moderno e eu, que já rodei diversas concessionárias de água do Brasil e do mundo, digo que nosso central não deve nada às melhores companhias de saneamento do mundo. Não inauguramos formalmente ainda, que eu estou finalizando uma obra que vai ter um belo painel lá do Romero Brito, os maiores painéis do Romero Brito do mundo na lateral, para o prédio ficar extremamente moderno, para as pessoas pararem e tirarem fotos ali. E em breve vou estar com o governador inaugurando. Mas o que eu posso até botar para você em primeira mão hoje, e outro dia eu recebi o presidente da Liesa, até porque a gente põe os aguadeiros no carnaval, e a Liesa me anunciou e falou que a partir do ano que vem as concentrações vão ser Balança Manuscai e SEDAI. Nós teremos a nova referência da presidente Vargas. Acabou aquela questão do Correios. Presidente, você elegeu no início da sua administração o furto de água e tentar prender os fraudadores como uma das principais metas da empresa. Como é que está esse momento agora? Porque a gente não tem ouvido falar mais naquelas operações do início da sua gestão. Ainda estão ocorrendo? Como é que está tendo essa parceria com a polícia? Existem ainda essas prisões dos fraudadores, de quem furta água? Enfim, como é que está essa questão para a empresa? Está indo muito bem, nós estamos tendo uma parceria muito grande com a Secretaria de Segurança, com a delegada-chefe de polícia Marta Rocha, o delegado Jansen, que é o chefe da Delegacia de Serviços Delegados. Temos feito operação, semana retrasada fizemos uma operação focada junto com outras concessionárias, como Light, Seg, com postos de gasolina, pegamos uma série de postos de gasolina. Agora, é importante, Ari, à medida que a gente teve uma postura bastante incisiva e bastante emblemática em relação ao país, muitas pessoas começaram a retrair. Então a gente nota que quando você faz uma operação no lugar, mesmo que você pegue o gato em um lugar, você nota pelo próprio sistema que 10, 20 lugares aumentaram o consumo repentinamente. São pessoas que começam a refletir que a impunidade ela começa a não existir mais e começam a se autorregularizar, eliminando seus gatos. É um sucesso, é um trabalho diário, existe uma série de segmentos onde existe um nível de práticas de furto que você sabe que pelo Código Penal é crime, é um artigo 155, é um roubo efetivamente, dá prisão, e muita gente está começando a refletir em relação a esse furto de água e com isso deixando de fazer e voltando atrás. Tem grandes operações, tem operações em breve que vamos montar agora com o pessoal da inteligência específica para alguns setores específicos. Tem setores que nossos programas de computador, inclusive com imagens de satélite, vai fazer com que operações em breve, a segurança da cidade junto com a polícia está pegando em alguns setores específicos e vocês vão ver pela imprensa. Ô Victor, seguindo essa linha da inovação, do pioneirismo, aliás, dessa rapidez, você parece um fenômeno da natureza. Durante o comercial a gente estava aqui comentando a velocidade que você tem de resposta. Você implementou durante a sua gestão, sob, claro, a batuta do governador Sérgio Cabral, estudo gratuito para a universidade, é isso? Cláudia, é muito interessante. Nós criamos uma universidade corporativa porque eu acho que a qualificação do profissional é o diferencial em qualquer grande organização. Não é aquele papo furado de administrador. Sem recursos humanos você não presta um bom serviço. E durante muito tempo a gente não investiu na capacitação. E a capacitação você tem que ter um sistema de você autocapacitar. Criamos uma universidade corporativa, pegamos um prédio, basicamente Art Nouveau, que tinha lá em São Cristóvão, abandonado. Fiz um pacto com o empregado que a gente ganhasse de arrecadação vendendo sucata no prédio, fizemos o prédio é um sucesso e agora estamos inaugurando a ampliação dele. Olha, eu visitei, a gente não marcou ainda a inauguração, mas devo inaugurar para os próximos 20 dias, o novo prédio que estamos fazendo com os laboratórios, e eu particularmente fiquei emocionado. Falei com o meu pessoal, estão de parabéns, que eu me senti de novo na Escola Técnica Federal Celso Cove da Fonseca, vendo aqueles laboratórios. Já estão sentindo retorno? Não, não há dúvida, eu tenho capacidade de treinar permanentemente na Universidade Corporativa 8% do meu efetivo. Então, hoje nós já fizemos até cursos de pós-graduação lá dentro, estamos fazendo cursos de capacitação, pegando empresas privadas do Rio de Janeiro, fazendo parcerias para capacitação. Fizemos agora com a Saint-Gobain, que é o tradicional fabricante de tubo francês que tem sede aqui no Rio, em Barra Mansa. Estamos fazendo agora, iniciando com a Tigre, também capacitando o profissional, investindo bastante em treinamento, e todos os novos empregados da SEDAI, eles passam por um processo de capacitação. Então, esse é um diferencial. É muito importante as empresas investirem na formação profissional. Professor.
Basicamente, a água me lembra um pouco de gargalo, né? Quer dizer, qual seria o gargalo do estado do Rio de Janeiro que você está se dedicando mais agora? Como é que você libera esse trajeto da água? O fluxo tem muito gargalo, né? Na verdade, durante muito tempo você tem que sempre, naquele princípio de Pareto, a curva ABC, escolher o que é prioridade e atacar. Até porque se você simultaneamente quiser atacar todos, você não consegue resolver. Por isso, Mas há desafios importantes. A melhoria de oferta de água na Baixada. São Gonçalo, que era o maior problema, deles. nós já equacionamos, não está resolvido, mas já está equacionado e parte resolvido. E agora o foco da melhoria do abastecimento da Baixada Fluminense, especialmente no centro de Caxias e Nova Iguaçu. Nós em breve vamos inaugurar a segunda fase da adutora da Baixada, possivelmente nos próximos 6 meses. O governador e o Pezão têm me cobrado muito nisso. A ampliação, apesar de ter os projetos contratados do tratamento secundário da Baía de Guanabara, há um projeto também chamado PSAN, junto com a Secretaria do Ambiente, que está sendo iniciado. Então tem muitos desafios. E, ao mesmo tempo, manter a empresa como empresa. Claro. Fazer com que a empresa tenha governança, tenha transparência, tenha números apresentáveis, que possa, inclusive, ter números que os sócios, quer sejam os sócios controladores ou minoritários que existam e que venham a existir, tenham confiança. Hoje nós vamos para o 5º ano, nosso balanço auditado por uma empresa de renome internacional, que é a Price, coisa impensada no passado. Victor, puxar aqui para o lado do turismo mais uma vez, na subida ali do Corcovado, no Morro do Corcovado, a SEDAI tem a primeira caixa d'água, tem a fama lá, a primeira caixa d'água da cidade do Rio de Janeiro. Reservatório de Mãe d'Água, é a fonte do Rio Carioca. Exatamente, e o trem do Corcovado passa logo ali atrás, é um lugar belíssimo, de fácil acesso. Vocês têm algum projeto, enfim, cultural, para resgatar aquele espaço belíssimo? Olha, tem uma história muito interessante. Hoje a gente está apertado de tempo, vamos contar. Mas ali, basicamente, ali foi a primeira fonte que originou a água para o Rio de Janeiro, que forma o chamado Rio Carioca, que quando o Estácio de Sá aqui chegou e fundou a cidade, colocou os seus primeiros acampamentos. Mas aquela água, pela mística dos índios, dizia que aquela água tinha poder afrodisíaco, tornava as mulheres mais férteis e os homens mais viris. Era como se fosse o Viagra da ocasião, o Viágua. E eu contei uma história essa para um amigo nosso que é em comum, que já foi entrevistador aqui, que é o Júlio Lopes, há muitos anos atrás, e ele não tinha filho, não conseguia engravidar a Kitty. Subimos, estamos falando pela primeira vez, eu, Júlio Lopes, Alexandre Scioli, Calainho e Urquiza, subimos que o Júlio falou, eu quero ver se é verdade. Está muito bem acompanhado. O Júlio tomou um banho daquela água, eu quero ver se coisa. Tá aí, já teve 2 filhos depois, engravidou a Kitty. Tanto que quando foi batizar a Júlia, eu peguei parte daquela água, dei pro Padre Jorjão batizar, porque certamente a Júlia vai ser uma menina muito animada com a água do Rio Carioca. Então a minha ideia é retomar aquela fonte, tem uma placa de Dom João V, é restaurar aquilo dentro de um projeto incentivado, com o objetivo das pessoas não só visitarem a base do fornecimento de água do Rio de Janeiro, a primeira fonte do Brasil de crescimento do Rio de Janeiro, mas ver a fonte da eterna juventude, a eterna que certamente Ponce de Leão não encontrou outros lugares, mas vão encontrar no Rio de Janeiro. Dá um interesse aqui, meu irmão. Olha que coisa. Podemos explorar ali essa fonte aí? Consórcio. E o Carioca surgiu por quê? Por disputa daquelas fontes, eles atacaram, mataram ele com a flechada e gritavam Carioca, Cari Branco, Oca Casa. Eles achavam que era o nome do rio. E por isso que lutavam. E a expressão carioca surgiu por conta da fonte da água que pertence à SEDAI, que por acaso é afrodisíaca. No Deles e Delas, o presidente da SEDAI, Wagner Víter. Wagner, eu vou te falar agora, nós falamos de parte cultural, tudo que você está fazendo na SEDAI, e quero falar em âmbito social. A SEDAI tem grandes projetos e eu acho que, por exemplo, nas escolas é muito importante porque tudo começa nas escolas. Nós temos que ter uma educação a partir das nossas crianças. Vocês têm educação ambiental nas escolas e você tem também o projeto Replantando a Vida. Eu queria que você falasse um pouco disso, que eu acho isso importantíssimo também. Nós temos diversos projetos sociais. O Replantando a Vida é um que a gente treina a mão de obra do sistema carcerário. Damos um curso na Universidade Rural Fluminense, na questão que vai desde técnicas de botânica para aprender a plantar, produzir mudas e plantar as matas ciliares dos rios. Nós já passamos mais de 400 profissionais com isso. Temos um processo que a gente treina as pessoas em fabricar os uniformes da empresa, como oficina de costura dentro do Guandu, oficinas Chagas Freitas que nós criamos. Temos um projeto que a gente utiliza crianças do Degase, que no projeto de primeiro emprego, e tem esse das crianças da escola. Esse da escola, Aldo, muito interessante. Eu acho que todos nós aí que passamos dos 40 anos, no passado visitamos
a Coca-Cola, a Que Bom ou o Café Capital. Exatamente. E eu fiquei, quando era na minha escola primária, quando eu cheguei na SEDAI e vi que não tinha uma coisa para levar as crianças no Guandu, com ônibus, nós contratamos um ônibus, pegamos as crianças da escola municipal, levamos lá, elas conhecem o Guandu, é uma coisa bastante emocionante. Então é uma coisa que me orgulho muito. Eu acho que as empresas têm que ter consciência de responsabilidade social. Presidente, vocês inauguraram até uma universidade corporativa para treinamento de funcionários que está sendo ampliada. Qual o retorno que está trazendo nesse sentido para a SEDAI? Foi essa que a Cláudia falou. Nós estamos conseguindo capacitar com formação que nem sempre é disponível no mercado. A gente não contrata aqueles cursos, compra no mercado. A gente pega, inclusive, ex-funcionários, funcionários, treinamos como instrutores e capacitamos e passamos experiência. E acho que essa passagem de experiência de um para o outro, é a base do sucesso. Era assim, até cito isso no Guerra nas Estrelas. O próprio sábio Jorge Lucas criava um movimento do Jedi, onde os mestres passavam a cada um para os seus padawans, que futuramente viravam mestres, tinham os seus padawans e o conhecimento perpetuava na galáxia. E a mesma coisa, uma empresa não se trata nada mais diferente do que a saga colocada por Jorge Lucas. Como é que essas passagem da podem... experiência. Como é que essas pessoas podem se inscrever para participar desse treinamento? Não, basicamente a gente treina o pessoal de qualificação interna. Agora estamos fazendo um convênio com o Ícaro Moreno da EMOP, fazendo um trabalho junto com a EMOP, até pela convergência que a gente tem da área de engenharia com a EMOP. A gente, obviamente, muitas vezes oferece vagas com a prefeitura, mas nós treinamos in-house, basicamente em função dos conhecimentos que a gente quer qualificar o profissional. Temos treinado bastante, temos focado isso também no processo de integração dos empregados e tem sido um sucesso. Recentemente nós treinamos 2 turmas em pós-graduação para ser gestores dos nossos planos de saúde, que é a CAC, que é próprio nosso plano de previdência, que é a Prece, porque nós temos que ter gestores próprios. E foi também um sucesso, muitos dos gestores que são diretores, conselheiros hoje, adviram dos cursos que nós promovemos internamente. Victor, você recentemente trouxe para os quadros da SEDAI o CEO da Thyssen, da CSA, o Rodrigo Tocha, excelente nome, um monstro, um grande executivo, e o Alan Turnovski, delegado de polícia e chefe de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. O que você está pretendendo? Por que você aquilatou a SEDAI com esses 2 nomes, talvez outros mais que eu desconheça, mas enfim, que deu musculatura mais ainda para os quadros da empresa? Eu digo que toda pessoa tem que dar uma contribuição à gestão pública. O Rodrigo Toques é um rapaz brilhante, eu conhecia pela CSA, ajudei a trazer a CSA para o Rio de Janeiro quando era secretário, e ele veio para ser membro do nosso Conselho de Administração. Na realidade, ele trabalha na SEDAI no Conselho de Administração, ajudando no processo de reestruturação da empresa para um eventual IPO. Então, um membro do Conselho de Administração, eu além de ser o presidente da empresa, sou membro do Conselho. Nos ajuda profundamente, é um craque, profissional que agrega valor. E o Alan Turnovski vem num trabalho, o Alan é uma pessoa que eu admiro de longa data, um profissional de segurança, uma cara com a vida fantástica. E a empresa é uma empresa que, como até mesmo você colocou, ela se fragiliza em algumas questões de segurança empresarial, que nós temos que ter pessoas com visão de segurança, como eu tenho minha área de segurança coordenada por um coronel aposentado, do ponto de vista de ver a segurança física das instalações, o que impacta o risco inerente à questão do seguro e para eventos internacionais, até informações internas que estejam relacionadas ao business da empresa e ao seguro, à segurança das informações internas. Isso é uma pessoa que tem ajudado profundamente. Victor, sobre responsabilidade social, além do DEGAS, replantio de mudas, a própria universidade, captação de água de chuva, do prédio ser inteligente, de toda a economia que você fez, quais são as inovações? Porque você está sempre... Estou falando aqui, né? Meu Deus do céu, eu fico até pensando, será que você dorme? É uma resposta em cima da outra, uma velocidade. Não, na responsabilidade social, eu acho que a gente tem um papel muito importante, que é a questão de estabelecer a consciência sobre a educação ambiental. A educação ambiental ela não pode ser creditada ou debitada, debitada a ausência a qualquer órgão, ou creditada a responsabilidade a somente um. Acho que todos têm que ter isso. Hoje, nossos filhos, que têm uma boa formação, aprendem desde pequeno, mas muitos não tiveram oportunidade. Então, a gente hoje vai dar um foco muito na questão da educação ambiental, inclusive com a questão de uma campanha publicitária na televisão voltada às melhores práticas para que as mulheres que têm cabelos belos como você não acabem de pentear o cabelo, peguem aquele negócio e joguem no vaso sanitário, ou aquele que Cristiano vai ficar com ciúmes ou aquele que pega um preservativo ou mod se joga no vaso sanitário, que infelizmente gera graves problemas e as pessoas muitas vezes confundem esgoto sanitário como uma porta de saída para a lixeira. Eu acho que esse é um trabalho importante, um trabalho voltado para a sustentabilidade, que infelizmente existe um vácuo
na responsabilidade, a não ser nas novas escolas que estão com essa responsabilidade. Victor, da maneira como você fala dessa credibilidade que você passa e que eu estou ouvindo e o telespectador também, com o lançamento do livro nessa semana, focando os engenheiros, o próximo que você disse que é o Manual para Domar Dragões, eu já quero ler um outro que também será de autoajuda, Como Matar um Leão por Dia. Eu só estou aguardando... Ele é por minuto, né, Claudinha? Então eu estou aguardando isso tudo porque vai virar rigorosamente um best-seller. Eu falei uma vez com o Avelino que a gente podia escrever, o Fernando Avelino foi o nosso diretor financeiro e hoje é presidente do Detran. Eu propus a ele para a gente escrever um livro depois que sair do governo, 5 anos depois de prescrever, só sobre os causos que a gente escuta, não que é muito difícil acreditar. O nome do livro é bom falar aqui porque já registra. Juro que vi, juro que ouvi. Então, é um livro, porque tem coisa que você vê na administração pública, você cai para trás, você conta. Não acredito. Parece até que é piada. Mas é bom escrever depois que você morrer. É verdade. Não, pode ser publicado depois. Tem cada história que é muito engraçada. Ô, Vic, trazendo aqui para o lado da engenharia novamente, na nossa época, a nossa geração, o sujeito formava em engenharia queria ser funcionário da Petrobras. Inclusive, você é funcionário da Petrobras de carreira. Hoje, os engenheiros, aqui no Rio de Janeiro, principalmente, querem ingressar nos quadros da SEDAI, porque virou uma marca de prestígio. Você tem plano lá de renovação dessa mão de obra qualificada dos engenheiros? Sabe, acabamos de fazer um concurso, contratamos uma quantidade significativa de engenheiros, zeramos o cadastro de reserva, fizemos um novo concurso. Em breve, o concurso já saiu o resultado, estaremos mobilizando novos engenheiros florestais, que a empresa não tinha, engenheiros eletricistas, engenheiros civis, e nessa linha capacitando ele para ser engenheiros de saneamento. Essa é um corte da engenharia que foi esquecido. O Brasil esqueceu alguns cortes da engenharia que, até pelo ponto da estagnação que ele teve, engenharia ferroviária foi uma engenharia que ficou estagnada, a engenharia naval retomou depois do trabalho que nós reconduzimos, e agora a engenharia sanitária é um trabalho que a gente está fortalecendo muito e formando profissionais, até porque a demanda de profissionais desse time vai ser muito crescente no futuro. Estamos investindo e eu fico muito feliz, muita gente está entrando na SEDAI para trabalhar como engenheiro, como jovem engenheiro. Agora, Wagner, antes de pedir os comerciais, eu quero saber o seguinte: e a presidência do Fluminense? Quando? Você que é um empreendedor de sucesso, um grande administrador. Rápido, por favor. Um dia eu serei, eu sempre digo que daqui a 12 anos. O Fluminense, eu já me mando 10 e-mails por dia para o presidente do Fluminense, para o Peter, mandava para o anterior, eu já me meto profundamente. Acho que chegar um momento no futuro, eu caminharei. Eu considero que eu amo o Fluminense, é o único lugar, possivelmente secretaria que eu não poderia ser, é a Secretaria de Esporte ou juiz de futebol, porque eu seria parcial e manipularia. O nosso governador quer ser presidente do Vasco, e você pode ser presidente da Eu não gostaria disso, porque o Vasco... Você se encontrar lá com o Vasco... Eu não gostaria disso, porque eu tenho o maior carinho pelo Cabral, mas como o Vasco é freguês, eu não quero ficar gozando ele mais do que eu gosto. Sempre que joga Fluminense Vasco, eu aposto um vinho, uma caixa com o governador de alma viva. O problema é que eu tenho que parar de fazer isso, porque eu já estou tendo um problema de gordura no fígado. Bom, agora os nossos comerciais, nós voltamos já. Voltando ao nosso deles e dela dessa noite, antes da despedida aqui do nosso presidente da nova SEDAI, eu vou mandar um recadinho para vocês da Brasil Cap Fiador. Você já imaginou alugar um imóvel dos seus sonhos sem precisar de fiador? Com a Cap Fiador é assim, conheça o título de capitalização que funciona como garantia de aluguel. É seguro, rápido, simples e ainda tem a garantia da Brasil Cap, empresa líder no mercado. Você pode alugar sem fiador, sem burocracia. Saiba muito mais com capfiador.com. www.capfiador.com. É um produto da Brasil Cap. Presidente, mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua estada aqui no nosso programa do Desde Delas, e toda vez que você vem, você realmente dá um show de bola. Mas quem dá um show de bola é o nosso Vasco TV, quando encarar de novo o teu Flusão. Você tem 30 segundos para ser as suas considerações finais e obrigado. Leleco, muito legal saber agora que você está aqui na CNT, nesse programa sábado, que entra num horário ótimo. Eu fico muito feliz, porque é sempre a oportunidade de a gente estar olhando no olho aí não só do consumidor, mas basicamente do cidadão carioca, cidadão fluminense, para prestar um pouco de conta. Eu digo que muitos anos atrás, quando o governador e o Pezão me chamaram para trabalhar, eu tinha uma visão bastante pessimista do que nós tínhamos que trilhar. Eu acho que nós fomos muito acima do que eu sonhei em ir, e eu que sou bastante
até otimista, mas muito aquém de onde a gente deveria ter chegado, onde a população merece. Tem muito trabalho, muito desafio pela frente. É matar um leão a cada dia, matar uma luta diferente a cada dia. Tem tido um apoio sensacional do Cabral, do Pezão, do Regis, que é o nosso presidente do Conselho, e a gente está continuando nesse trabalho e ter certeza aí que a gente... Eu costumo falar, em todos os vistos de saneamento, nós somos hoje, certamente, a melhor empresa de saneamento do Rio, uma das melhores do Brasil, e em breve vamos caminhar para ser uma melhor no mundo. Presidente, obrigada pela presença. Quero agradecer também à jornalista e apresentadora Cláudia Cataldi, ao Ari Berger, nosso advogado, está sempre aqui conosco, o jornalista e professor universitário Moisés Fux e o Sávio Neves, que é presidente do Trem do Corcovado. Por isso ele sabe de tudo também que está acontecendo no Corcovado. Eu quero agradecer a todos vocês estarem conosco. Muito obrigada, um beijo grande e até a próxima. Olha, e você não esqueça de ler O Fluminense, hein? O Fluminense, que é líder absoluto na região do Lago, São Gonçalo, Niterói. O Fluminense, nosso querido Alexandre Amora Torres. E também mandar um abraço grande figura, muito forte também pelo carinho que tem nos dado o nosso Maurício Dinep, lá do Jornal do Comércio. A vocês, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Mais uma vez, Wagner, obrigado. Boa noite, Alda. Boa noite a todos vocês que estão em casa. E fica agora com o Baú do Chacrinha e com esse fabuloso Tim Maia.